Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS. Você que está me assistindo aqui pelo Instagram, você que está me assistindo pelo meu canal no YouTube, você que está me ouvindo pelo meu canal no podcast, o canal SOS, muito obrigado. O assunto de hoje é um pouquinho delicado e inclusive com algumas particularidades que me assustaram a partir do momento da pesquisa. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à OMS, uma em cada 160 crianças tem o transtorno do espectro autista. Perdão, já comecei mal. Transtorno do espectro autista. São situações, o autismo, por assim dizer, é dentro do conjunto de síndromes e transtornos de natureza humana, talvez um dos mais conhecidos pelo nome e um dos que gera maior curiosidade pelo total desconhecimento de como tratar, como conviver e como promover mudanças que visam a melhoria da pessoa com esta síndrome. Pensando nisso e pensando também no papel do exercício físico, já que eu sou um educador físico, o papel do exercício físico como objeto de transformação da realidade do sujeito com o transtorno do espectro autista, essa live está acontecendo e para que ela seja muito bem aproveitada, eu estou para convidar aqui uma pessoa de notório saber e que nos deu a honra, inclusive, desta presença. Vamos tentar acioná-lo aqui. Vamos ver se enquanto ele não entra, já estamos dando oi, inclusive, a todos. Ele já está entre nós. E aí, Pablo? Tudo bem, doutor? Doutor Douglas Norte entre nós. Terapeuta. Tudo certinho. Desculpa, eu só estou tentando te anunciar primeiro, porque a curiosidade é grande minha, inclusive, né? Terapeuta especialista em desenvolvimento atípico, ou psicólogo especializado em psicólogo e terapeuta atípico, também. Né? E terapeuta ABA. Agora sim. Perfeito. Agora saiu. Mestre, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado por ceder um pouquinho do teu tempo para a gente discutir um assunto que eu julgo, pelo menos, tão delicado, né? E de suma importância para a nossa sociedade. E vamos começar com a forma mais simples, né? O que é o autismo? O que é o transtorno do espectro autista, mestre? Beleza, vamos lá, Pablo. Eu que te agradeço, em primeiro lugar, pela oportunidade de falar um pouquinho de autismo. Quando a gente fala em transtorno do espectro autista, pelo menos para mim é parte da minha rotina, é parte da minha vida. Vamos fazer já 11 anos que eu trabalho quase que exclusivamente com esse público. E, cara, eu vou começar já até fazendo uma pequena correção, mas eu fiquei muito feliz assim de ter esse espaço, né, teu, para falar sobre o autismo. Eu estava acompanhando ali já na sua live, tu falou para o pessoal, né, que de acordo com a OMS a gente tem um dado de 160 indivíduos com autismo. Exato. Cara, saiu um dado atualizado já, na verdade, e não é com muita alegria que eu falo isso, né? Eu vou botar a mão. Eu vou botar. Eu só não quis falar porque eu fiquei com medo. Vamos lá. Exato, cara, exato. Saiu um dado, ele é referente a 2018, dizendo de um nascimento de indivíduo autista a cada 54 nascimentos, cara. Isso é muita coisa. Tudo bem, pessoal? A psicóloga Mônica ali eu conheço, seja bem-vinda à nossa live. Bom, Pablo, falando nisso, é importante a gente pensar que se a cada 54 crianças uma nasce com autismo, antes mesmo da gente pensar em planejamento de intervenção, em como ajudar, é o que tu trouxe como primeira pergunta. A gente precisa conscientizar a sociedade de o que é autismo, porque independente da área que nós nos encontrarmos, seja o senhor professor como personal, como educador físico, o professor pedagogo na escola, o médico, o padeiro, todo mundo com certeza absoluta
vai ter contato e muito possivelmente muito próximo com alguém dentro do espectro autista. E a sociedade tem que estar preparada para isso. A notícia boa é que a gente ainda, por uma questão cultural, está acostumado com um conceito de autismo um pouco antigo. Então a gente vê muito em novela, em filme, e a gente ainda acredita naquele autista, a caricatura dele com uma pessoa que está lá batendo a cabeça na parede, que está se balançando e que não vai falar. E isso já é um pouco desconstruído, cara. Honestamente, a grande minoria. Assim, eu tenho alguns dados que eu posso trazer formalmente, por exemplo, da minha clínica. Esse público, esse tipo de paciente hoje é menos que 10% do nosso público da clínica. Então, realmente é muito menor, felizmente. Hoje o que a gente tem como critérios diagnósticos para autismo são indivíduos que, em primeiro lugar, apresentam déficits comunicativos, que o DSM, que é a Bíblia, né, que fala sobre todos os diagnósticos, né, fala sobre comunicação social. Então, são indivíduos que, de alguma forma, têm dificuldade social de se comunicar. E é legal que a gente fazer uma separação bem rapidinha entre comunicação e linguagem, porque não quer dizer que obrigatoriamente ele não vai falar, ele pode falar, mas não consegue usar essa fala como comunicação. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, ele consegue falar tudo que tu quiser sobre universos, planetas e dinossauros. Mas se tu pergunta, amigão, qual que é o seu nome, cara? Ele não consegue te dar essa resposta. Então, o déficit aí é comunicativo, né? Não sempre da parte de linguagem. Outra parte importante que a gente precisa trazer é que o segundo critério diagnóstico, além da comunicação social, são padrões de comportamento restritos ou repetitivos. Então, aquela caricatura de balançar a mãozinha, que a gente chama de estereotipias, bem como algum movimento de se balançar, ou interesses exclusivos só em dinossauros, só em carrinhos, só em boneco daquela marca. É comum a gente ver crianças, principalmente quem está com criança pequenininha. Ó, o meu afilhadinho veio dar um oi também. Quem tem criança pequenininha em casa, Pablo, consegue observar alguns padrões que aqui a gente não vai chamar, e não importa assim, certo e errado, bom e ruim, mas que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Então, aquela criança que opta pegar os brinquedos e organizar por tamanho, por cor, alinhadinho, um do ladinho do outro. Tudo isso são padrões de comportamento que são restritos e, por vezes, repetitivos, que servem para a gente como sinal de alerta. Tipo, opa, tem alguma coisa aqui no meu filho que está diferente. Tem alguma coisa no meu paciente que não está igual as outras crianças da mesma idade. Sim. E aí, Pablo, a gente traz a ideia de por que hoje, não só na minha clínica, mas se a gente pensar em contexto Brasil e mundo, por que a gente tem cada vez menos, né, esse público de autistas que fica se batendo, se machucando constantemente, autolesão, casos muito graves? Aqui eu falo com muita responsabilidade, assim, não estou falando que eles não existem, só estou falando que não é mais a caricatura, né? Se a gente pegar a grande maioria, ainda é menor. A gente tem essa melhora significativa no quadro e no curso, porque tem se batido muito numa tecla que se chama intervenção precoce. E isso está fazendo toda a diferença no mundo. Quanto mais cedo eu pego o paciente, e aí entram conceitos de neuroplasticidade, até vocês da educação física estudam muito, assim, questão de reabilitação, de movimento motor, né? Certamente tu entende do que eu estou falando. Quanto mais cedo eu pegar, mais aberta está aquela janelinha do neurodesenvolvimento, mais plástico está o cérebro, mais conexões ele faz de forma mais rápida. E aí a gente tem alguns dados legais. Então, a proporção de pacientes que chegam para a gente com menos de 2 anos de idade, e esses conseguem falar, é super alta. Aqueles que chegam a partir dos 3, 4 anos de idade, não tem nada perdido, a gente tem muita coisa para fazer, 3 aninhos é um ótimo prognóstico ainda, mas começam a reduzir algumas expectativas em relação à linguagem vocal, à comunicação vocal.
Então, acho que a gente investir em conhecimento para as pessoas estarem atentas a esses sinais de alerta que não querem dizer que é autismo e encaminharem para uma possível avaliação, intervenção precoce, é por aí que a gente tem que começar. A gente não vai mudar, infelizmente, é que nem a política no Brasil. Certo ou errado, a gente não vai mudar nessa geração. A gente vai precisar de algumas gerações para limpar e melhorar. Então, é essa a perspectiva que a gente tem que pensar nesse momento. Eu tenho dúvida, inclusive, quanto à política, se a gente vai conseguir mudar. É mais fácil a gente continuar no assunto do autismo mesmo. É verdade, é verdade. Doutor, a situação do autismo, ela também teve uma repercussão grande a partir do momento, acho que foi de uma reportagem do Fantástico, não me recordo se há 2, 3 anos atrás, aonde colocou que o Messi, o melhor do mundo, teria sinais de autismo dito por neurologistas e tudo mais. Isso. Então, eu concordo, começou a quebrar aquele paradigma, aquele estereótipo do autista totalmente antissociável, totalmente não verbal. Então, essas coisas realmente... Mas aí vem algumas dúvidas, tá? Primeiro vamos para a parte de mitos do autismo, que eu acho particularmente fantástico, né? Que muitas coisas a gente vai coletando e vai perguntando. A primeira delas, autismo tem algum tipo de restrição alimentar? Boa, ótima pergunta, Pablo. A gente tem alguns dados bem importantes que a grande maioria, e aí gira em cerca de 80% assim, dos nossos pacientes com autismo, eles apresentam sim restrição ou seletividade alimentar. Só para ficar claro, assim, quem está nos acompanhando, essa restrição não é de fora para dentro. Não é que ele não possa ingerir algum alimento específico, né? É restrição alimentar por parte do próprio paciente. Então, a gente tem alguns padrões. Eu tenho pacientes que só comem coisas amarelas, tem outros que só comem coisas assim molhadinhas, úmidas, assim, pastosinhas, sabe? Outros só 100% secas, tem que ser bem tostadinho. Outros só coisa dura, só coisa mole, só coisa branca. Normalmente pode ter a ver com textura, com cor, com sabor, com cheiro. Então, é comum, não obrigatório, não é assim sempre comórbido, mas é comum ter restrição alimentar. Transtornos alimentares, né? Então, tanto restrição quanto seletividade alimentar é bem comum, sim. Questões também relativas acho que já comentaste, mas é sempre importante enfatizar, é a questão do que a gente chama dos níveis de autismo e de transtorno. A questão da estimulação precoce, o quanto ela é eficaz, o quanto ela pode ser, vamos colocar assim, tangível para que a gente consiga explicar, o quanto ela consegue melhorar um quadro inicial. Então, aquele autismo que estaria neste paradigma aqui, ele, a partir de uma condição de estimulação precoce, ele vem para cá, ele consegue vir a ter uma vida social plena. Como seria? Isso é legal também de comentar, Pablo, porque quando a gente começou, vamos dizer assim, há 5 anos, 6 anos atrás mais ou menos, esse dado que a OMS nos traz hoje de 1 para cada 54, eu posso estar enganado, eu posso confirmar depois, mas se eu não me engano, há 6 anos atrás ele ainda era de 1 para cada 3.500. Ou seja, a coisa cresceu muito e muito rápido. E aí, claro, é que nem fazer um comparativo com a pandemia do Covid, assim, né? Surgiu, as pessoas começaram a estudar, no momento que virou uma pandemia global, todo mundo desesperado, houve todos os investimentos possíveis para resolver isso. O autismo também, ele era estudado, pessoas trabalhavam relacionado ao autismo, né, como eu, por exemplo, mas quando a gente começou a ver essa crescente tão grande, houve toda uma mudança enquanto ciência para olhar e tentar procurar soluções de intervenção e de tratamento. E aí isso é importante a gente pensar, porque o próprio nome do diagnóstico ele foi alterado. O DSM-4, né, ele tratava como autismo, autismo infantil, autismo clássico. Quando saiu o DSM-5, que é o novo livro de critérios diagnósticos, se eu não me engano foi em 2014, eles já trocaram para a nomenclatura de transtorno do espectro autista. E, cara, a palavra, ela, na minha opinião, foi muito bem escolhida. Porque qual que é a ideia de espectro? Espectro é algo, assim, amplo
E espectro quer dizer que o indivíduo ele pode andar aqui dentro. É um espectro, não é um diagnóstico fixo, ele é espectro. E isso quer dizer, eu sempre uso aquela metáfora, assim, uma analogia. Vamos dizer que a gente joga uma pedrinha, pum, lá no meio de um açude, de um lago. Onde essa pedrinha cai, faz barulho, mexe na água. Ali a gente está falando de espectro do autista grave. E conforme a gente vai se aproximando das bordas, cada vez mais a água vai ficando mais lisinha, mais calminha. Ali seria o espectro leve. E a gente tem casos de crianças com autismo que sim foram diagnosticadas com autismo e eles estão tão perto ali que a gente não sabe nem exatamente se está na água ou se está no início da areia, de tão leve que é aquele paciente. Então o espectro, a criança pode andar aqui dentro. Pode ser um caso grave, receber intervenção e ir para um caso leve, bem como ela pode ser um caso leve, não ter o acompanhamento, estimulação adequada e se tornar um grave. É claro, Pablo, que a gente tem que ter muita responsabilidade para falar isso. Por quê? Não é só fazer ou não fazer a intervenção. Porque se a gente pegasse só essa variável, a gente já está falando de um mundo aqui de, beleza, está fazendo a intervenção. Está fazendo intervenção no modelo correto, com um profissional correto, com a formação adequada, com a supervisão, né? A gente já teria um mundo para discutir. Mas então, só de variáveis além da intervenção, escola, família, equipe, carga horária de intervenção, várias coisas, separação de família, podem influenciar essa criança a daqui a pouco melhorar ou piorar o padrão em ritmo do neurodesenvolvimento. Agora, o que a literatura nos traz é que quanto mais cedo nós pegamos, mais efetiva vai ser a intervenção. O diagnóstico do espectro autista, Pablo, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que em maior ou menor grau, porque cada um é um, não existe dois iguais, eu nunca conheci, acho que nunca vou conhecer dois autistas iguais, cada um é um, assim como nós, né? Mas dentro desse cada um é um, a gente vai planejar assim, intervenção, também sempre individualizada, personalizar tudo, acho que é a grande sacada, assim, sabe? Vai personalizar tudo. Só que assim, quanto mais cedo eu pegar, mais provável é que eu recupere atrasos do desenvolvimento. Porque em maior ou menor proporção, todos eles apresentam atraso no desenvolvimento. E aqui eu estou falando de desenvolvimento de uma forma global, neurodesenvolvimento, e a gente poderia entrar em áreas, inclusive, da tua área. Então, tem desenvolvimento, a parte motora, a parte social, a parte comunicativa. Então, em maior ou menor proporção, todos eles vão ter algum tipo de atraso. Isso quer dizer, eu vou fazer uma analogia que eu sempre faço para as famílias, que é assim, ó, vamos dizer que nasceu uma criança com autismo e nasceu outra criança juntinha, tá? Sem autismo. Aí, levou 1 aninho de idade para essa criança aqui descobrir que tem autismo. Essa aqui que não tem, ela já andou um pouquinho na vida. Essa com autismo, ela também andou, ela aprendeu algumas coisas, mas num ritmo um pouquinho mais lento. Então, com 1 aninho de idade, a gente tem esse delay, esse atraso. Quer dizer que eu começo a intervenção, opa, cheguei já. Agora, se eu não me dou conta disso com 1 aninho de idade, cara, essa aqui vai embora. E a minha tá indo. E quando eu vejo, tô com 5 anos, só que o atraso é muito maior. Isso não quer dizer que eu não vou conseguir equilibrar. Quer dizer que, cara, tem pelo menos 4 anos aí que eu tenho que recuperar porque eu não me dei conta antes, saca? E aí entra a ideia de intervenção precoce. Eu me sinto super privilegiado, assim, eu tive a honra de ter uma experiência de trabalhar com crianças com autismo lá no Canadá. E aí, isso faz um tempão já, acho que vai fazer 8 ou 9 anos, por aí. E, cara, quando eu cheguei lá, na clínica, eles estavam atendendo bebês de 6 meses de idade. Nossa. E eu falei, meu Deus, cara, o que vocês estão fazendo, sabe? São bebês. E aí eu me lembro que o supervisor falou, tu que é o brasileiro, né? Aí eu já senti, né? Porque é uma coisa cultural nossa, sabe? Tu tem um filho hoje no Brasil, as pessoas têm medo, elas têm receio, elas têm um luto muito grande de procurar o suporte.
E esse luto, e eu entendo, é super aceitável um pai e uma mãe que planeja uma criança, tem toda uma expectativa, faz muito sentido esse luto. Mas, na minha opinião, e talvez não tire o humor da minha língua quando eu tiver filhos, que ainda não tenho, mas na minha opinião, a gente não pode deixar o nosso luto, o nosso sentimento adulto, a gente pode trabalhar na terapia. Agora, o tempo da criança ele não vai voltar. Então, cara, esse supervisor meu do Canadá falou uma coisa que eu nunca esqueço, que é assim, cara, ele tem 6 meses. Ele não tem diagnóstico de autismo. Ele tem sinais de alerta. Ele não sorri quando tá mamando. Ele não olha no olho da mãe durante a amamentação. Eu passo a mãozinha no pé, ele não encolhe os dedinhos. Ele não tá segurando a cabecinha. Eu não tô dizendo que ele tem autismo. Eu tô falando que algo no desenvolvimento dele não tá legal. Vamos trabalhar, vamos fazer terapia. Porque terapia não faz mal. Se chegar lá com 5 anos e falar que eu errei, puxa, que pena, não era Não autismo, se ele tá perde a super bem. estimulação. Exatamente. Agora, tem autismo? Cara, 4 anos e meio que eu ganhei e ele tá igual os amiguinhos de 5 anos. Acho que essa é uma grande mensagem a ser passada, sabe? Há uma dúvida agora que surgiu minha, mas antes eu preciso voltar aqui. A Carla pergunta que há 10 anos atrás, numa consulta com a psico para a filha dela, foi passada a ideia que antes dos 4 anos não tinha como fixar um diagnóstico. Isso há 10 anos atrás. Como é que está a realidade hoje? Pablo, não tenho boas notícias, assim, não falo isso muito feliz, não, cara. Infelizmente, assim, existem poucas pessoas dedicadas exclusivamente a trabalhar com o transtorno espectro do autista, já aumentou muito, mas a grande dificuldade é que a gente está falando em mudança de cultura. Não é o profissional ali solito que vai começar e vai dar conta de tudo e de todos. Isso não tem como, é impossível. A cada 50 nasce um. A gente precisa mudar uma cultura, cara. As pessoas da sociedade precisam saber o que é autismo, as universidades precisam saber o que é autismo, e a gente começa a entrar nessas questões assim mais pensando de política pública e privada. Pensa assim, ó. Os médicos hoje, e aqui no Sul a gente tem sorte, a gente tem grandes nomes da neuropediatria, da psiquiatria infantil, grandes nomes, referência em autismo no Brasil. A gente tem muita sorte mesmo aqui no estado, mas ainda de forma geral, e assim, eu não tenho receio em falar isso, eu falo isso realmente com base em dados, médicos ainda, infelizmente, têm dificuldade de fechar diagnóstico para crianças com autismo. Só que eu não culpo o Joãozinho da Silva, que é médico, que está no consultório dele. Eu culpo essa cultura do sistema de educação. Cara, hoje, na faculdade de medicina, de psicologia, de fonoaudiologia, se tu tiver talvez na própria educação física, daí tu pode me dizer, se tu teve uma disciplina, uma aula de 1 hora sobre autismo, foi muito. Foi muito, né? Se teve. Então pensa assim, como que o cara vai chegar lá formado, vai receber um paciente e vai diagnosticar? Não vai rolar. Então, por isso que eu, Douglas, eu fico tão agradecido e honrado, assim, e eu dou os parabéns para profissionais como tu, que estão querendo mostrar para sua área, olha, vamos olhar para isso, é uma demanda hoje de política pública e privada. E todo mundo vai passar por isso. E começar a conversar com as pessoas para elas terem que buscar o acesso ao conhecimento. Porque ele não vai chegar e bater na nossa porta. Então, respondendo diretamente a pergunta da Carla, infelizmente não melhorou tanto o cenário, apesar de ter melhorado um pouco. Totalmente errado. Eu nem vou entrar em discussão assim com quem é o médico, quem não é, por questões éticas, nem faz sentido essa discussão, mas é uma informação errada. Autismo, sim, pode ser diagnosticado antes dos 4 anos de idade. É muito difícil, muito raro a gente diagnosticar antes de 1 aninho de idade, sim. Honestamente, acho que médicos podem nos ajudar um pouquinho melhor. Eu não sei bem como estão os protocolos médicos relacionados ao diagnóstico. Quem dá diagnóstico no Brasil é médico. Eles sabem muito mais do que a gente para formalizar. Mas eu não sei como é que é assim, para bater o martelo. Eu sei que sim, abaixo de 4 anos de idade pode. Eu tenho pacientes de 2 anos com diagnóstico fechado, com laudo médico. E também sei que a gente não acredita hoje que a criança pega autismo, fica autista, se transforma num autista. Ela nasce autista.
Então, pensando nessa lógica, a gente poderia pensar em diagnóstico desde o dia do nascimento. Uma outra situação, a gente não pode deixar de fugir um pouco da questão, inclusive, de ficção, né? Nós temos um seriado de grande alcance aqui no Brasil chamado The Good Doctor, que é a história de um médico cirurgião, por acaso, com transtorno de espectro autista. Vendo essa situação e vendo toda a nossa conversa até agora, rumando sempre para a estimulação precoce, conversando apenas e tão somente até agora sobre criança e quem sabe, pré-adolescente. Te pergunto, em que momento que o terapeuta, eu vou colocar inclusive entre aspas, o estimulador, o proponente à estimulação, dá por encerrado, se é que ele pode, o seu trabalho? Olha, eu não tenho mais nada a fazer, este indivíduo já é um ser adulto, ou uma vez autista ou com transtorno do espectro, uma vez utilizando a estimulação, ele será um eterno dependente desta estimulação. Como isso funciona na prática? Boa, ótima pergunta. Tá bem calibrada, assim. Então, ótimas as perguntas, porque são super relevantes mesmo. Sim, existe alta em casos de autismo, tá? O indivíduo com autismo, Pablo, acho que a primeira coisa que tem que ser refletida é que ele não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é diferente. O autismo, ele não é considerado uma doença, ele é uma condição. E se a gente pensa sobre essa perspectiva, essa condição dele atrapalha um pouquinho o jeito que ele percebe o mundo, que ele entende o mundo, e cada nova fase da vida, vamos pensar, desfraudou, né, bem pequenininho, aí foi para a escola pela primeira vez, entrou na escola de educação, ensino fundamental, aí vem pré-adolescência, o corpinho muda, primeira namorada, vestibular, trabalho. Então, sempre vão ter algumas demandas que talvez sejam um pouquinho mais difíceis para esse indivíduo do que para a norma da sociedade. Apesar de que, por ser psicólogo, né, e talvez esteja puxando a brasa um pouco para o meu lado, eu acho que todo mundo deveria pensar sobre o que lhe incomoda e fazer terapia. Né? Terapia não é para louco. Apesar de ter esse rótulo. Louco é quem não busca terapia. Exatamente. Boa, perfeito. Então, assim, é uma intervenção, Pablo, de médio e longo prazo. Tá? É uma intervenção que provavelmente a gente, depois da alta, a gente pode pensar em eventos bem pontuais, assim, tá num momento mais difícil, pontualmente vai lá e resolve. Quais são os critérios para a gente pensar em alta? Como eu falei, o autismo ele é uma condição, não uma doença. Então, o meu objetivo não é curar esse indivíduo. O meu objetivo é tratar para dar repertório mínimo para ele conseguir ter uma vida independente, autônoma e conseguir se incluir socialmente, ter uma interação social adequada, principalmente com pares, vamos pensar assim. Normalmente, eu consigo bater esses critérios no momento que eu tive uma recuperação da maior parte dos atrasos do desenvolvimento. Então, voltando àquela ideia de intervenção precoce, quando eu chego ali com 6 anos de idade e o meu paciente, um exemplo só, ele está equilibrado com as crianças de 6 anos de idade em repertório de desenvolvimento, nas principais áreas do neurodesenvolvimento, social, comunicação, motor, então é o momento que nós começamos a pensar em alta. Pode ser que eu peguei o menino com 1 aninho de idade, peguei assim, ali, e ele recuperou todos os atrasos até os 2 aninhos e já receba alta e a gente fica em manutenção. É possível. Não é provável, mas é possível. Via de regra, é um tratamento de médio e longo prazo. Perfeito. Vamos para uma outra situação agora. Agora eu vou ser obrigado a ir para a colinha aqui, né? Que é a questão não é nem da estimulação, correto? Seria a questão de outra particularidade ser aflorada. O exemplo que eu te trago é o caso, por exemplo, da síndrome de Down, que todo mundo conhece a síndrome de Down, e existe já vários artigos relatando a questão da sexualidade aflorada no menino, na menina com síndrome de Down. Pergunto, o autismo tem essa particularidade dentro do seu transtorno?
pode ter um decréscimo em alguma parte, mas ele pode ter um super acréscimo, por assim dizer, em alguma outra parte, seja na musicalidade, seja na questão musical, perdão, sexual. Aham, boa. Cara, eu acho que quando a gente volta assim pro conceito teórico, né, de neuroplasticidade cerebral, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho essa ideia. O que é basicamente, assim, de um jeito bem didático e assim, se vocês falarem que eu falei, se vocês estão mentindo, porque é bem por cima, mas o nosso cérebro ele é plástico, ele é um órgão muito inteligente. O que quer dizer um cérebro plástico? De um jeito bem breve, didático, quer dizer que ele entende o que eu quero, através das minhas experiências. Então, se eu falo para o meu cérebro que eu quero aprender sobre o universo, por quê? Porque isso me interessa, porque eu acho bonito, porque é colorido, não importa o que, mas eu falo, eu mando essa mensagem, o teu cérebro entende e fala, então eu vou focar minhas energias em estudar o universo. E eu vou me tornar daqui a pouco o cara que sabe muito de universo. Qual que é o problema disso? O cérebro, né, pensando ele, até fisicamente pensando, tem o tamanho dele, para ele focar esse lado, essa área em estudar o universo e ficar muito bom nisso, ele está precisando canalizar energias de outros lugares. Isso quer dizer que, talvez, se eu mandei a mensagem desde o dia que eu nasci, vamos pensar até em eventos ambientais. O meu quarto foi de universo, e aí deu a sorte que meus pais fizeram um quartinho de universo, e eu amo o universo, a cor do universo é legal, o som que tem das estrelas no meu quarto, tudo é legal de universo. Quer dizer que para eu ficar bom em estudar e gostar disso, eu abri mão de outras coisas. Posso ter aberto mão de uma parte motora, da parte de linguagem, da parte, depende assim, de cognição, de pareamento. Então, eu abri mão de algumas habilidades para ficar bom naquilo. E aí, Pablo, se a gente pegar o critérios diagnóstico do autismo, a gente pode pensar que o autismo, em maior ou menor grau, porque cada um é um, eles têm uma menor sensibilidade ao que a gente chama de reforçamento social. O que é isso? Cara, não é regra, cada um é um, eu vou repetir isso várias vezes para o pessoal não entender errado, mas em maior ou menor grau, eles são menos sensíveis ao social. Eles têm menos interesse social. De forma geral, porque cada um é um, generalizando, eles têm preferência por interagir com pessoas, por conversar, tal, menor do que os neurotípicos. E aí entra o que está me falando. Nós neurotípicos, a gente é muito social. O que a gente está fazendo agora é uma troca social. Porque para mim é super legal estar compartilhando, para ti é legal daqui a pouco estar multiplicando conhecimento, estar aprendendo um pouquinho sobre o autismo. Então, isso é social. Agora, se eu tenho um indivíduo do espectro autista que, por natureza, ele é menos sensível a isso, ele não se importa tanto com isso, quer dizer que ele está mandando a mensagenzinha para o cérebro que o social não é o que importa, são outras coisas. E ele pode sim focar e resultar nesses interesses restritos. Então, cara, eu curto muito música, eu sou muito bom em algum esporte, eu sei tudo, eu tenho um paciente que sabe tudo de dinossauros, assim, ele é arqueologista quase, então pode sim ter essas divergências. Agora, uma parte que talvez até tu possa me ajudar mais, porque honestamente eu não entendo, assim, por ser da parte mais física e motora, o que eu sei que tem uma separação bem clara, né, no que diz respeito a o meu desenvolvimento, neurodesenvolvimento, assim, a parte inclusive psicológica, a forma que eu penso, pode ser que ela tenha um atraso. Agora, claro que a parte motora pode ter atraso, assim, eu posso demorar mais para caminhar, pensando em movimento, talvez falando besteira, mas falando em músculo, em articulação, pode ter atraso. Mas a tua parte de corpo, hormônio, a parte física, essa é muito difícil, assim, ela tem um curso a ser seguido. Então, muitas vezes, e muitos pacientes, tendo, por exemplo, pré-adolescentes, trouxe a questão da sexualidade. Quando eles chegam ali na pré-adolescência, eles têm fisicamente, não sei se essa seria a melhor palavra, mas fisicamente, hormonalmente,
exatamente os mesmos instintos, vontades e desejos das outras pessoas. Porém, Fisiologicamente. fisiologicamente, exato, boa, obrigado. Só que o que isso quer dizer? Não, como ele tem uma menor redução ao interesse social, talvez o corpinho dele tenha interesse em gerar prazer, em manipular a parte íntima, mas não obrigatoriamente o interesse no outro, na relação sexual. Então tem um pouquinho de separação, e é legal que a gente tem que pensar, principalmente para quem tem filhos pré-adolescentes e adolescentes, que isso não pode ser um tabu. A gente tem que falar abertamente, porque tu precisa, inclusive, ensinar o teu filho. As pessoas, às vezes, têm muito receio de falar abertamente sobre isso. Mas, todo mundo, né? Mas, principalmente, tem um indivíduo com autismo, tu tem que ensinar que tá tudo bem. Por exemplo, o pintinho dele ficar ereto. Tudo bem isso acontecer, tudo bem ele passar a mão ali e sentir algum tipo de prazer. Tu tem que ensinar qual é o momento adequado, como que se manipula, na frente de quem, com quem. Então, mesmo pacientes graves, a gente tem que ensinar essa parte da sexualidade. Uma situação também, que, como tu comentaste agora, a gente vem e volta a algumas casas, que é o caso dos pais. Me vinha à cabeça toda vez que tu falavas dos pais, como é que é a questão da negação, do luto, mas aí eu te pergunto, por que estes pais? Não do ponto de vista psicológico, social, pergunto de uma condição mais clínica, porque existem muitas colocações, internet, artigos sérios, colocando, ou pelo menos teorizando situações tanto de cunho ambiental, perdão, quanto mesmo de cunho genético dos pais. Existe algum tipo de comprovação quanto a isso? Quanto à questão tanto ambiental quanto à questão genética para gerar essa condição? Sim. A gente não sabe, honestamente, assim, a gente não faz ideia hoje de como pensar em cura para autismo, tá? E aqui eu vou abrir um parêntese antes de responder a tua pergunta, que honestamente, assim, eu não estou sendo pessimista, não estou querendo que as pessoas me odeiem, mas eu trabalho há 12 anos com isso, eu fiz muita pesquisa, sabe? O meu mestrado também foi na área do autismo, na parte da medicina. Douglas, eu não acredito em cura de autismo. E eu acho que toda pessoa que estuda assim, pensando de forma acadêmica e científica, não faz sentido pensar em cura. Primeiro, porque a gente não está falando de autismo, a gente está falando de autismos, porque apesar de a gente dar o mesmo nome, uma coisa que faz sentido para as pessoas quando eu falo é assim, cara, como cientista, ninguém vai me convencer de que aquele menino que está batendo a cabeça na parede com 15 anos não fala e se autolesiona, ninguém vai me convencer que eu vou encontrar um mecanismo que vai dar a cura para ele e para aquele outro que está dando aula em Harvard com 12 anos de idade porque ele é um gênio. Douglas, não me convenço disso. Então, a gente está muito distante de cura. Agora, tratamento existe. E a gente já sabe muito, inclusive, sobre possíveis causas, né? A gente não tem um marcador etiológico, né? A gente tem vários. E aí a tua pergunta é respondida com o dado que a gente tem hoje. 80% genética. Já tem mais de 2.000 alterações cromossômicas, genéticas, tudo mais que apresentam assim, risco para autismo. Então, 80% é genético e 20% é ambiente. E esse ambiente, a gente ainda está falando, em sua maior parte, de ambiente intrauterino. Então, assim, o ar que a mãe está respirando, a comida, da onde vem, de qual terra vem a comida que a mãe come. Só que não é, tomei água com tal componente. A gente ainda não tem esse dado. A gente sabe que, por exemplo, tem alguns dados falando sobre metais pesados, então regiões de metais pesados, maior poluição, o risco aumenta, mas tudo aumenta risco, não é causa. A gente sabe também que anticonvulsivantes, por exemplo, medicamentos anticonvulsivantes, eles aumentam absurdamente o risco para o diagnóstico do autismo. Então, as mamães que estão grávidas, né, e fazem uso têm que conversar com o médico, porque a gente tem que evitar ao máximo. Então, acho que assim, é
multivariáveis, a gente não tem muito controle e por isso, mais uma vez, a nossa obrigação de fortalecer triagem. A gente precisa triar, a gente precisa rastrear o mais rápido possível. Vou só responder aqui, Douglas. Sim, Carla, vai ficar gravado. Teremos, inclusive, no YouTube, tá? Mas, continuando. Primeira coisa que eu não te perguntei, o que é terapeuta ABA? Que eu já li sobre o ABA, no caso, a terminologia, mas eu queria que tu explicasse para nós o que é um terapeuta ABA. Boa, perfeito. Então, assim, por muito tempo, né, Pablo, a gente teve diferentes tipos de intervenção para crianças com autismo e muito estudo. E hoje a gente tem, enquanto ciência, a gente tem alguns níveis lá de estudos, né? E o topo da cadeia a gente chama, não vou entrar aqui que não é o tema, mas se chama meta-análise, que é assim, o estudo que mais representa todos os outros estudos, é o que está escrito numa meta-análise que confia porque está certo, assim, foi bem validado. E hoje todas as meta-análises indicam que a terapia padrão ouro, a terapia que funciona, a terapia que tem resultados comprovadamente, cientificamente comprovados para autismo, é a intervenção ABA. O terapeuta ABA é quem aplica esse modelo de intervenção. E o que a gente gosta sempre de ressaltar é que a ABA, ela é uma ciência, ela é uma forma de entender o comportamento humano, não foi pensada para autistas, foi pensada para seres humanos. Então, eu enquanto analista do comportamento, enquanto ciência, eu estou estudando o comportamento humano. E a parte da ABA, que é aplicada, que vem do Applied Behavior Analysis, ela é aplicada porque eu pego esse conhecimento que eu tenho de comportamento humano e aplico ao autista. E hoje é o que a gente tem de melhor, essa ciência, porque ela é quantitativa. Eu consigo literalmente mostrar gráfico para cada família que passa por mim de melhorou ou piorou daquele paciente específico. Vamos chegar agora na parte, vamos dizer assim, mais interessante um pouquinho para este que vos fala, né? Boa. Doutor, para essa live acontecer, eu antes dei, obviamente, algumas olhadas em documentários, olhei o YouTube, usei artigos científicos, e uma das coisas que eu confesso que mais me emocionou foi um projeto no Rio de Janeiro, de um professor de educação física que começou a trabalhar a estimulação das crianças a partir de movimentos de ginástica artística. Movimentos que pode parecer elementares para muitos de nós, na faixa dos 30, dos 40 anos, mas que mesmo as crianças, vou botar essa condição, convencionais hoje, já não fazem mais. Então, que dirá as pessoas com transtorno de espectro autista? E a devolução que aquelas crianças devolviam para ele, seja em uma ou duas palavras, seja naquele olhar, olho no olho, definitivamente, foi uma coisa que realmente me chocou positivamente. Então, eu pergunto qual é o papel da atividade física hoje dentro de um trabalho de melhoria da condição do indivíduo com autismo. Boa. Eu acho que isso é importante porque grande parte assim, do seu público, né, Pablo, vem dessa área. E o nosso objetivo aqui realmente é multiplicar para que a gente ajude essas crianças. Cara, eu acho que a gente precisa... a análise do comportamento que a gente estava falando antes, ela não é uma intervenção, apesar de aqui no Brasil parecer, exclusiva do psicólogo. Não. A intervenção ABA ela é uma ciência e está aí para quem quiser estudar. Inclusive, lá nos Estados Unidos, tu pode fazer, eles chamam de technician, assim, é tipo um técnico aqui no Brasil, tipo um curso profissionalizante, que tu é analista do comportamento. Tu não precisa ser psicólogo, não precisa ser educador físico, não precisa ser nada. Tu é analista do comportamento. Então, eu sempre apoio profissionais que procuram a análise do comportamento para embasar a sua prática profissional.
E aí, eu tô falando isso, eu vou chegar na sua resposta. Eu falo isso porque, assim, ó, tem uma questão um pouco cultural que eu gostaria de desconstruir, de que a criança com autismo, ela é mais afastada, ela não gosta de carinho, ela não é tão doce. E na verdade, Pablo, a maioria das pessoas, e isso me inclui por uma boa parcela da minha vida, não nos últimos 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar, a estudar, a gente, e não é obrigação, obviamente, porque não tem um manual de instrução, então não é uma crítica, assim, às pessoas, né? Mas as pessoas não sabem chegar no indivíduo com autismo. Porque, vamos pensar, talvez para ficar mais fácil, em relações sociais nossas, adultas. Se tu chega numa pessoa e fala, oi, tudo bem, eu sou o Douglas, eu quero muito conversar contigo e eu sou psicólogo, eu faço isso, talvez tu vai assustar a pessoa. Tu tem que ter jeito, tem que ter traquejo. Inclusive, para a pessoa gostar de ti, tu tem que se colocar no lugar dela, tu tem que ouvir o que ela tá te falando, né? Tem que mostrar interesse pelos interesses dela. E aí, quando a gente pega uma pessoa com autismo que não tem muita dificuldade em se colocar no lugar do outro, não quer dizer que ele não quer interagir. Quer dizer que ele não é muito bom em interagir. Quer dizer que ele não aprendeu a fazer isso. O Douglas não quer dizer que o Douglas, porque eu nunca arrumei o meu carro, não quer dizer que eu não sou capaz de ser um mecânico. Quer dizer que ninguém nunca me deu as ferramentas e um curso de mecânica. E essa é a ideia que a gente tem que ter para o autismo. E no momento que tu tem essas ferramentas, e aqui eu estou chamando de ferramentas, a aba, análise do comportamento, tu vai ver que não é tão difícil. Então, uma regra básica é, em vez de tentar convencer um indivíduo autista a fazer o que tu quer, tenta tu fazer as coisas dele. Entra na brincadeira dele. E aí eu sei exatamente assim da notícia que você está falando, eu acho muito bonito assim, o trabalho desse profissional, né, naquele projeto específico, pelo pouco que eu li, assim, não me aprofundei, mas o que ele conseguiu, assim, né? A gente não está convencendo a criança a fazer uma atividade motora. A gente está encontrando crianças que, naqueles interesses restritos, naquelas coisas que elas gostam, naquele jeitinho de sentir e perceber o mundo, mexer o corpinho, talvez o movimento, o som, para aquelas crianças faz sentido, é legal, é prazeroso. E aí elas optam em se engajar com ele. Isso não quer dizer que vai servir para todas. Então eu acho que, aí, respondendo a tua pergunta, o papel do educador físico, de quem trabalha com exercícios para e com crianças com autismo, qual é? Enquanto profissional, eu acho que cada um precisa exercer o que tem de melhor. Se tu é um profissional da área motora, o teu papel é estimular a parte motora, é olhar para a atividade física. Eu sempre brinco com as famílias, né? Ah, meu filho tem que ir para a escola para socializar. Eu falo, não, o teu filho tem que ir para a escola para aprender. O papel primário da escola é acadêmico. Se tu quer socializar, vai para o clube. Claro que aqui a gente está brincando assim, né? Mas tem secundariamente socialização. Mas o que eu digo é que cada profissional precisa saber para o que estudou. Porque, poxa, cara, tu ficou 5 anos estudando isso. Tu é bom nisso. Usa isso a teu favor. Então, o papel do profissional da educação física, por exemplo, é estimular a parte física, a parte motora. Qual que é o papel desse profissional com o indivíduo com autismo? É descobrir como estimular a parte motora através dos interesses daquela criança, daquele paciente. Porque se tu chegar para um grupo de 20 crianças, 19 neurotípicas e uma autista, tu vai dizer para 19, galera, vamos brincar de queimada! Os 19 vão sair correndo, rindo, se divertindo. E o autista vai lá para o canto. E não quer dizer que ele não quer brincar, quer dizer que ele não sabe brincar. Então talvez é o momento de tu ir para o canto com ele e ver o que ele gosta de fazer. Ah, ele tá lá no canto brincando de bater assim na parede. Cara, bate com ele, faz uma musiquinha, um som. Daqui a pouco, daí a gente entra assim, eu tô falando, dando exemplo, tô falando de um jeito didático, questões bem teóricas, tá? A gente chama isso de variações.
Então começa fazendo o que ele quer, tá lá batendo. Tu vai ver que ele vai te olhar. Ah, esse cara tá aqui fazendo a mesma coisa que eu, esse cara é legal. E aí tu cria uma janelinha para variar. Tipo, tamo batendo, cara. Mas dá pra fazer assim também, ó. E aí daqui a pouco ele te imita. E aí vocês estão conectados. E aí daqui a pouco Ah, também dá para pegar essa bola e jogar aqui. Mas dá para jogar quando tu vê que tá jogando queimada. Então acho que o papel do educador físico, resumindo, tu tem que fazer o que a tua área te ensinou a fazer. Estimular a parte motora. Mas usar todos os recursos para compreender e entrar no mundinho, na vidinha dessa criança e trazer ele de lá. A gente não vai conseguir, cara, fisgar um indivíduo com autismo falando daqui de fora, faz isso, faz aquilo, isso é certo, isso é errado. Porque esses conceitos sociais, cara, isso é cultura. Eu só sei que é certo e que é errado porque meu pai e minha mãe me ensinaram, porque o mundo que eu vivo me ensinou. Eu tenho que, no caso do autismo, ir lá, fisgar ele e trazer de volta. Acho que essa é a racional da coisa. Perfeito. E dentro... Estou me colocando agora. Eu vou receber um rapaz, vindo inclusive da clínica, da sua clínica, e eu vou trabalhar com ele. Obviamente, já vamos inclusive colocar a próxima pergunta agora no ar. Obviamente, vamos trabalhar de forma multi e interdisciplinar, né? Perfeito, perfeito. Então, eu já vou perguntar quais seriam as melhores atividades para tentar trabalhar a questão motora de um autista. Ótimo, 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 Pablo. Aí é bem legal isso, cara, porque eu adoro trabalhar em equipe e não sei trabalhar sem equipe. A gente precisa dos outros, né? O que eu sugiro? Eu não conheço, honestamente, até desculpa a minha ignorância, mas devem ter vários instrumentos de avaliação motora, assim, né? Que nem tem, tipo assim, avaliar membros inferiores, avaliar tronco, avaliar se tá bom, se tá ruim, se tá flácido. Não manjo disso, mas deve ter. Acho que a primeira coisa é o profissional escutar a família e ver as principais demandas daquela família. Então, assim, por que o Douglas encaminhou ele para ti? Por que o médico encaminhou para ti? Por que a família está chegando para ti? Ah, tá encaminhando porque ele tem dificuldade de equilíbrio. Tá encaminhando porque tem dificuldade nos membros inferiores. Não consegue intercalar os pezinhos para subir, alternar os pés para subir escadas. Nesse momento, tu vai fazer uso e toda a literatura vai apresentar. Eu que não conheço de vocês, assim, né? Mas tu vai pegar quais instrumentos que vão avaliar isso. Então, em que nível ele tá? Ah, ele consegue levantar um pé, ele consegue pular, ele consegue dobrar o joelhinho e ir para frente, depois o outro. E aí sempre tem um passo a passo assim, de aquisição. E aí tu vai pegar aquele passo a passo de aquisição e tu vai pensar, para esse paciente específico, tu conversou com a mãe, o que ele gosta? Ah, ele gosta de água, ele gosta de massinha de modelar. Beleza, então eu vou planejar brincadeiras com água e com massinha de modelar, atividades que vão trabalhar aquele meu objetivo. Então, eu quero que ele aprenda a levantar uma perninha e ele adora água. Cara, eu vou dizer, levanta a perninha e vou botar uma bacia de água. Daí ele pisa e molha tudo e se diverte. Levanta a perninha, põe no outro pé. Então, a ideia é personalizar. Infelizmente, assim, dá trabalho. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Mas a ideia é essa, é tu identificar quais objetivos, traçar eles, ter clareza, e aí planejar qual brincadeira, atividade tu pode fazer que seja do interesse da criança. Não sei se fez sentido, assim, vai me falando. Não, fez sim. Eu tô pensando porque, assim, eu tava dando uma olhada aqui pro horário da live, então eu vou pegar uma questão que ela seria bem maior e eu vou tentar comprimi-la de uma forma que a gente consiga discutir. A gente comentou sobre a equipe multi-interdisciplinar e eu acho que isso aí é como diz o filósofo o Pondé, como falar mal de golfinhos, né? Não tem muito hoje que vai falar mal da ideia de uma equipe multi-interdisciplinar para um caso desses. A pergunta que fica para mim é como trabalhar, quem normalmente é o chefe ou a primeira pessoa dentro desse organograma de uma equipe multidisciplinar, porque precisa ter alguma referência de alguém inicialmente. E aí, num último aspecto, que esse talvez seja o mais delicado, nós, infelizmente, não temos no Brasil
uma condição que propicia que todas as crianças autistas tenham ao seu dispor uma equipe multidisciplinar. Existe alguma ideia de elencar prioridades? Eu preciso, se eu tiver que gastar o meu tempo e o meu dinheiro, caso eu tenha pouco, eu preciso ter pelo menos este profissional e este profissional para trabalhar. Existe isso? Eu não sei se eu consegui me fazer claro, porque eu sei Claro. Cara, sobre coordenação da equipe, existem diferentes modelos, não tem uma regra de área específica, né? Depende, inclusive, do próprio profissional estar disposto e disponível a ser o coordenador da equipe. No Brasil, de uma forma geral, muitas vezes os médicos acabam assumindo esse papel, porque é o primeiro a quem a família chega, né, com dúvidas, e aí ele começa a encaminhar e começa a estruturar um pouquinho a equipe. Então, acho que isso existe. Prioridades, pensando em custo-benefício, infelizmente, cara, tudo dentro do autismo vai vir acompanhado da palavra depende. Depende do caso, né? Eu acho que vai depender muito dessas avaliações iniciais. Se eu faço uma avaliação, e já fiz, por exemplo, que a criança está muito mal a nível motor e eu não consigo ensinar assim quase nada para ela, porque ela não consegue mal e mal controlar o pescoço. Primeira coisa que eu vou fazer é encaminhar para um fisioterapeuta, para um psicomotricista, para um educador físico. Agora tem uma criança que está super bem em determinadas áreas e não consegue se comunicar minimamente. Se a família vai ter que optar, eu vou encaminhar primeiramente para um fonoaudiólogo. Agora, independente do profissional que ela procurar, eu tenho sim muita tranquilidade e clareza em afirmar que a opção da família, em última instância, sempre tem que ser pela intervenção em análise aplicada do comportamento, em ABA. E aqui, só para chamar a atenção, assim, eu não estou puxando a brasa para o meu lado, eu não estou falando do psicólogo, eu estou falando do analista do comportamento. O analista do comportamento, a literatura, meta-análise mostra que é a intervenção que funciona, é a melhor opção. E segundo, a análise do comportamento, ela vai trabalhar, como a própria palavra diz, com comportamento. Então, eu posso analisar comportamentos na parte motora, na parte comunicativa, em todas as áreas de autocuidado, de lazer daquela criança. Então, independente de qual área a família escolher, que seja baseada em análise do comportamento aplicado. Vai ser com certeza a melhor opção para esse paciente com autismo. Mestre, estamos chegando aqui ao final. Eu tenho que colocar aqui, por mim ficaríamos tranquilamente mais 1 ou 2 horas, porque o assunto, além de ser muito interessante, ele vai despertando dúvida em cima de dúvida. Passou rapidinho. Passou muito rápido, tá? Mas, além de um obrigado do tamanho do mundo, pela humildade com que tu aceitou o convite, pela forma que tu explanaste todas as dúvidas com a maior tranquilidade. Muito, muito obrigado mesmo. É um agradecimento também aqui explícito a Liviane, que foi a pessoa que nos aproximou, que é uma fã do teu trabalho, inclusive, está aqui agora colocando conosco. Obrigado. Mas aonde as pessoas te encontram, aonde as pessoas podem obter maiores informações do teu trabalho, inclusive com o transtorno de espectro autista, por favor, agora é o momento. Nos informe. Obrigado, Paulo. Obrigado, cara. A recíproca é verdadeira. É sempre uma honra assim, compartilhar um pouquinho desse assunto tão importante que é o autismo. E espero de coração assim que tenha sido útil, sabe, para o teu público. Me coloco à disposição sempre que necessário. Uma das minhas grandes missões de vida é multiplicar conhecimento inteligente assim, sobre autismo e sobre ABA, para a gente tentar pensar num futuro um pouquinho melhor. Sem dúvida nenhuma, quem tem filho e quem vai ter filho, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar que 54 crianças, uma tem autismo. Então, se tu não tiver um filho com autismo, eu te garanto que daqui 5 anos, com certeza absoluta, pelo menos um coleguinha do teu filho vai ter autismo. E é responsabilidade social, é o mínimo de pensar no outro, estudar um pouquinho e ir atrás desse conhecimento. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha clínica é a Norte Intervenção Comportamental. A gente tem o site, tem o Facebook, tem um canal do YouTube que é Douglas Norte.
e também é o meu Instagram, e a gente tenta sempre promover conhecimento inteligente que ajude os papais, as mamães a melhorar um pouquinho o desenvolvimento dos seus filhos. Fico mesmo à disposição de todo mundo para ajudar. Muito, muito obrigado. Então, espero uma próxima oportunidade para que possa mais aprender um pouquinho com a tua experiência, tá? E a todos que estiveram conosco nesse programa aqui, muito obrigado, foi extremamente gratificante. Tá? Obrigado, viu, Pablo? Uma boa noite aí, meu mestre. Ótima noite, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima.